Esclarecimento e concretização da verdade. Antes de mais nada, qual é o verdadeiro objetivo da religião? Sem dúvida, é o esclarecimento e concretização da verdade. E o que é a verdade? A verdade é a natureza tal qual ela se apresenta. O sol desponta no leste e desaparece no oeste. O ser humano nasce e, inevitavelmente, caminha para a morte. O budismo se refere a isso com as expressões tudo o que nasce está sujeito a desaparecer e todo encontro está condenado à separação. O fato de o ser humano manter-se vivo por meio da respiração e da alimentação, evidentemente, também é verdade. Preciso insistir sobre assuntos tão óbvios porque a atual situação da sociedade é absurda. Observando os revoltantes acontecimentos deste mundo, o caos reinante na sociedade, os conflitos, a desordem, as más ações, é impossível negar que há mais fatores que contribuem para a infelicidade do que para a felicidade da humanidade. Precisamos, pois, refletir sobre a origem disso. Segundo o meu ponto de vista, é evidente que a causa reside no demasiado afastamento da verdade. Embora não se perceba isso, vejo que o homem moderno perdeu a noção da verdade. Parece que a vida se mostra tão difícil para ele que não consegue refletir sobre o assunto. Além disso, até hoje, a verdade não era clara nem mesmo para as religiões. Por esse motivo, não era raro pregar a pseudo-verdade, acreditando estar transmitindo a verdade. Se esta tivesse sido revelada tal qual ela é, a sociedade humana deveria estar muito melhor do que é visto hoje, e o paraíso estaria concretizado até certo ponto. Com a chegada do tempo, Deus revelou sua vontade, e por meu intermédio está explicando e concretizando a verdade. Nesse sentido, meus diversos escritos esclarecem a verdade de maneira que qualquer pessoa possa compreender com facilidade. Portanto, certamente, a correta visão sobre a verdade aflorará naqueles que lerem atentamente minhas palavras com a mente livre de preconceitos. Vou explicar por meio de situações que são familiares a todos. O ser humano adoece porque se distancia da verdade, e a medicina não consegue curá-lo porque também está fora da verdade. Política errônea, má ideologia, sofrimentos decorrentes do aumento de crimes, crise financeira, inflação e deflação, tudo isso também decorre desse afastamento. Se não houver nenhum desvio da verdade, tudo o que for correto caminhará de acordo com o desejo do ser humano, pois Deus criou a sociedade humana dessa maneira. Assim, não seria difícil surgir uma sociedade ideal, virtuosa e bela, em que as pessoas vivem com alegria e felicidade. Nisso reside a possibilidade do advento do paraíso terrestre que venho propondo. É possível que alguns achem que há muitos pontos controversos em minha teoria, mas na realidade não é nada disso. Tudo o que eu digo é muito óbvio. Se esses pontos parecerem estranhos, é porque a análise parte da perspectiva da pseudo-verdade. Quanto mais controversa minha teoria parecer, mais evidente é o contrassenso vigente na sociedade. Portanto, podemos dizer que aquele que aceita minha teoria sem objeções é alguém que assimilou a verdade. Deus concedeu ao ser humano a liberdade infinita. Eis a verdade. Às demais criaturas, como os animais e os vegetais, ele permitiu a liberdade limitada. Dessa forma, a nobreza do ser humano reside nesta diferença. Falar da sua liberdade é dizer que, quando ele se eleva, torna-se divino. Quando se degrada, equipara-se ao animal. Em outras palavras, ele existe entre os dois extremos. Se desenvolvermos esse princípio, veremos que, dependendo das ações do ser humano, o mundo se torna um paraíso jubiloso, ou, ao contrário, um inferno desolador. Esta é a verdade. Sendo assim, qual deve ser a escolha? Sem dúvidas, a menos que seja um espírito maligno de nascença, todos desejarão o paraíso. De acordo com o que acabamos de expor, a realização do mundo paradisíaco é, em última instância, o objetivo da humanidade.
e somente por meio do esclarecimento e da concretização da verdade é possível atingi-lo. Uma vez que esta é a missão da religião, estou sempre ensinando a verdade por meio da fala e da escrita. Assim sendo, dedico-me intensamente dia e noite como concretizador da verdade. Por Meishu Sama, em 30 de janeiro de 1950. Coletânea Alicerce do Paraíso, volume 1. Jorei por meio das letras. Lendo o título acima, talvez, os leitores nem façam ideia do que se trata. Entretanto, com o que escreverei a seguir, creio que poderão compreender perfeitamente o que pretendo dizer. Ler o que eu escrevo é receber jorei pelos olhos. A razão está no fato de que todo o texto reflete fielmente o pensamento, sonen, da pessoa que o escreveu. É preciso que tenham pleno conhecimento disso. Em termos espirituais, significa que, por meio das letras, o espírito do escritor se transmite ao espírito do leitor. Da mesma forma, uma vez que os textos que escrevo são a própria vontade divina, o espírito de quem os lê se purifica. Dessa maneira, a leitura poderá influenciar a alma do leitor positiva ou negativamente. Portanto, evidencia-se quão grande é a influência que a personalidade do escritor exerce sobre as pessoas. Quer se trate de um romance ou de um artigo de jornal, gostaria de pedir aos escritores e também aos jornalistas que pensem seriamente no assunto. Ao mesmo tempo, isso não significa que sermões sejam recomendáveis. Evidentemente, se a reportagem ou a obra não forem realmente interessantes, elas não serão lidas com prazer e não cumprirão seu papel, pois, afinal de contas, o mais importante é que a obra tenha o encanto que cativa os leitores. Quando eu analiso uma literatura atual, percebo que a maioria dos autores tem como objetivo principal a venda, e parece que só querem despertar o interesse geral, ganhar fama, comercializar mais livros e, finalmente, ter a obra adaptada para o cinema. Dessa maneira, os textos não passam de um amontoado de palavras, e, terminada a leitura, sentimos que deles nada se aproveita. Esses escritores não são autênticos romancistas, mas meros fabricantes de romances e novelas que podem ser comparados às pessoas vazias de conteúdo. Mesmo que se tornem famosos temporariamente, todos sabem que chegará o dia em que cairão no esquecimento. Observando a sociedade atual, ficamos surpresos ao constatar que esta apresenta inúmeras falhas. Se os escritores quiserem tomá-las por tema, não faltará assunto. Gosto muito de cinema, do qual sou frequentador assíduo. Às vezes, quando vejo filmes que apontam as falhas da sociedade, fico entusiasmado e, como se tivesse encontrado companheiros de causa, sinto vontade de reverenciar seus roteiristas e produtores. Obras desse tipo sempre se tornam famosas e nunca deixam de ser reconhecidas pelo público, dando lucro tanto às livrarias quanto às empresas cinematográficas. Escrevi esse texto conforme meu pensamento foi fluindo. Por Meishu Sama, publicado em 26 de novembro de 1952. Coletânea Alicerce do Paraíso, volume 4. Compreenda a vontade divina. Conforme já escrevi anteriormente, uma vez que o ser humano nasceu para construir o mundo ideal, objetivo de Deus, se ele estiver em consonância com esse propósito, sempre poderá trabalhar com alegria e sem doenças. Eis a verdade eterna. No entanto, é inevitável que ele acabe adoecendo devido às toxinas medicamentosas herdadas de seus antepassados e, por desconhecer o que é verdadeiro, também introduz essas toxinas no corpo após o nascimento. Contudo, se pessoas úteis à obra divina não puderem trabalhar em decorrência das doenças, isso acarretará um prejuízo para Deus. Por esse motivo, é natural que ele deseje curá-las rapidamente e logo não precisamos nos preocupar com o assunto. No entanto, as pessoas que desconhecem esse fato utilizam a toxina denominada
medicamento para conter as doenças. E, uma vez que isso está totalmente em desacordo com a verdade, não há como obter a cura desejada. Não apenas a doença, como também os demais infortúnios, são ações purificadoras, que, de acordo com a causa, ocorrem evidentemente sob diferentes formas. Por exemplo, os pecados cometidos no âmbito financeiro ou material, tais como furtar, apropriar-se indevidamente de recursos, causar prejuízos ao próximo, viver luxuosamente além de suas possibilidades, etc., serão redimidos com prejuízos financeiros e materiais. Frequentemente ouvimos falar a respeito do filho esbanjador que gasta a fortuna da família. Ele está resgatando os pecados praticados por seus pais e antepassados. Estes, desejando preservar a linhagem familiar da extinção, escolhem um descendente para que, por seu intermédio, as purificações necessárias se processem e, assim, a família prospere cada vez mais. Nestas circunstâncias, não há conselho que surta efeito. Suponhamos dois irmãos com índoles diferentes. Um é rebelde e esbanjador, e o outro é honesto e íntegro. Aparentemente, o primeiro é mau e desonra os antepassados. Todavia, ao analisarmos com visão ampla, é o oposto, pois na questão de eliminação dos pecados e impurezas dos antepassados, sua missão assume maior importância. Por essa razão, não é possível determinar o bem e o mal com base nos critérios humanos. Todo pecado de natureza material é purificado por meios materiais, por exemplo, sofrer incêndios e roubos, ser vítima de fraudes, ter prejuízos com especulações financeiras e com apostas em jogos de azar, fracassar nos negócios, gastar com doenças, etc. Embora possamos nos esquivar das leis humanas, o mesmo não ocorre com as leis divinas, por serem absolutas. Toda a ação purificadora ocorre em conformidade com o princípio da correspondência. Além disso, existem os sofrimentos após o ingresso na fé. E quanto mais fervorosa a pessoa se tornar, mais intensos eles serão. Nessas circunstâncias, os novatos na fé podem vacilar, mas este é um momento crucial. A razão é que Deus deseja, o quanto antes, agraciá-los pelo seu fervor. Contudo, uma vez que eles possuem impurezas espirituais que precisam ser purificadas, ocorre uma ação semelhante à limpeza de um recipiente. Nesse caso, se eles suportarem sem vacilar, ao término desta, receberão inesperadas e magníficas graças. Vou falar da minha experiência sobre o assunto. Durante 20 anos, fui atormentado pelas dívidas e, por mais que tivesse pressa em saldá-las, não o conseguia e, por fim, me conformei. Finalmente, pude liquidá-las em 1941. Realmente foi um grande alívio. Depois disso, no ano seguinte, começaram a chegar somas inesperadas. E, mais uma vez, senti-me maravilhado com a profundidade da vontade divina. Ouvimos frequentemente: fulano ficou rico após o incêndio. Isso significa que a sorte melhorou com o fim da ação purificadora. Podemos dizer o mesmo em relação ao incêndio de Atami. Se compararmos a atual cidade com o que era antes da catástrofe, veremos que ficou bem melhor. Diante disso, percebe-se que os bons acontecimentos são, sem dúvida, positivos, mas os maus, por serem ações purificadoras, também o são, pois ao seu término, certamente tudo irá melhorar. Em outras palavras, não importa a situação, tudo é positivo. Compreender que viver com ou sem doença é bom, significa possuir a verdadeira paz interior. Todavia, isso se limita aos que têm fé. Com os descrentes, ocorre o contrário. Sofrimento gera sofrimento. A ansiedade piora a situação, que por fim se torna infernal. Por essa razão, o segredo da felicidade consiste em compreender esta verdade. Por Meishu Sama, em 2 de dezembro de 1953. Coletânea Alicerce do Paraíso, volume 3. Leiam o mais possível os escritos divinos.
Como todos sabem, até agora viemos nos valendo do Jorei e das publicações para divulgar nossa religião. Daqui em diante, vamos difundi-la também em diversas localidades por meio de mesas redondas, palestras, etc., ou seja, por meio da audição. Até agora tínhamos a difusão por meio da cura de doenças e da visão. Daqui em diante, acrescentaremos a difusão por meio da audição. Esperamos obter resultados significativos com esse método 3 em 1. Naturalmente, a difusão por meio da audição significa que explicaremos tudo sobre nossa religião por meio da palavra, demonstrando que se trata de uma religião extraordinária. Entretanto, para conduzirmos as pessoas a tal compreensão, é necessário que nós mesmos tenhamos vasto conhecimento sobre a fé. Afinal de contas, precisamos despertar-lhes o sentimento de desejar ingressar na fé messiânica por sentir que é realmente boa e maravilhosa. Muitos dizem que não sabem falar bem e que são péssimos oradores. Todavia, esse é um pensamento equivocado, pois não é com belas palavras que conseguimos tocar o coração do próximo. Como sempre digo, o que move as pessoas é o nosso makoto. É com ele que tocamos a alma do ouvinte, ou seja, nós a despertamos e a movemos. É só isso. Logo, falar bem ou não é uma questão de segunda ordem. Mesmo para sensibilizar as pessoas com nosso fervor e makoto, precisamos ter entendimento suficiente para tal. Assim sendo, faz-se necessário aprimorar o próprio conhecimento e, acima de tudo, ler os escritos divinos. Haverá muitas oportunidades em que as pessoas nos farão perguntas e, obviamente, elas não ficarão satisfeitas se as respostas não forem convincentes. Por conseguinte, por mais difíceis que sejam essas perguntas, precisamos dar-lhes respostas convincentes. Devemos nos acautelar o máximo, pois há pessoas que, sob pressão, respondem com mentiras. Às vezes, diante de perguntas difíceis, há quem se esquive por meio de respostas evasivas, mas isso não deve ocorrer de maneira nenhuma. Aos seguidores de Deus, mentir é imperdoável. Se não souberem responder, deverão dizê-lo francamente. No entanto, pelo receio de que, agindo assim, serão desprezados, costumam fingir que sabem. Procedendo dessa forma, o efeito será sempre o oposto. Por outro lado, quando se admite desconhecimento, a confiança se estabelece graças à sinceridade do outro. Por mais inteligente que alguém seja, ninguém sabe tudo. Assim sendo, desconhecer algo não é nenhuma vergonha. Às vezes, as pessoas me fazem perguntas sobre assuntos que já estão publicados nos escritos divinos. Isso se verifica porque elas estão faltando com sua leitura no cotidiano. Portanto, os escritos divinos devem ser lidos tanto quanto possível. Quanto mais os fiéis os lerem, mais aprofundarão sua fé e mais polida se tornará sua alma. Aqueles que negligenciam sua leitura vão perdendo a força gradativamente. À medida que a fé se aprofunda, mais a pessoa terá vontade de ler. É bom que o faça repetidas vezes até que os escritos se tornem parte do seu ser. Evidentemente, quanto mais leitura realizar, mais nítida será a compreensão da vontade divina. Gostaria de aproveitar a oportunidade para acrescentar outro ponto. Muitas vezes, no caso do Jorei, há ministrantes que, embora não saibam a causa da doença, fazem ares de quem a conhece, o que é o mais repreensível. Tais pessoas, em especial, tendem a usar o subterfúgio de dizer que algo é espiritual quando não ocorre a cura esperada. Na verdade, é difícil determinar se a causa de uma doença é material ou espiritual. Originariamente, o homem é uma unidade espírito-matéria. Logo, não há tal distinção no caso do Jorei. Isso porque, se o espírito se cura, o mesmo ocorre com a matéria, e vice-versa. Por outro lado, quando o praticante de Jorei vê que há recuperação rápida através deste, acha que se trata de uma purificação comum. Se ocorre o contrário,
pensa que a causa é espiritual, mas isso é um grande erro. Tal postura assemelha-se à do médico que atribui características de tuberculose a uma doença de difícil cura. Por Meishu Sama, em 29 de novembro de 1950. Coletânea Alicerce do Paraíso, volume 4. Capítulo 21. Reminiscências relacionadas à leitura e prática dos ensinamentos. Relato 352. Sou o único orientador. Por um ministro, creio que por volta de 1948, em um encontro, Meishu Sama nos ensinou: sou o único orientador. Naquele momento, dei-me conta de que aquela era uma declaração importantíssima, a qual eu deveria conservar gravada em meu coração por toda a minha vida. E assim tem sido até os dias de hoje. Reminiscências sobre Meishu Sama, volume 2, capítulo 21. Relato 353. Apesar de parecer que ele queria minha opinião, por um ministro. Este fato ocorreu pouco após o término da construção do Kanzantei. Certo dia, quando eu estava organizando os ensinamentos ao lado de Meishu Sama, um chefe de igreja procurou-o para pedir opinião sobre certo assunto. Meishu Sama ouviu-o sem interromper a redação de seus textos. Percebi apenas o final da conversa em que ele disse: certo, faça desse modo. Ao que o dirigente respondeu: está bem, e despediu-se. Depois, Meishu Sama me perguntou: você entendeu o que eu disse há pouco? Como não estivera prestando atenção, respondi-lhe: não entendi. Ele me disse rindo: pois é, eu também não entendi bem. Contudo, percebi que essa pessoa planejou tudo detalhadamente e apenas veio me falar sobre a ideia. Apesar de parecer que ela queria minha opinião, na verdade, seu objetivo era pedir minha aprovação. Por isso, autorizei que agisse conforme planejara. Como ela expôs seu desejo, nada mais fiz que dizer-lhe que assim procedesse. Aprendi que, na obra divina, precisamos ter essa compreensão. Reminiscências sobre Meishu Sama, volume 2, capítulo 21. Relato 354. O erro também é importante. Por um ministro, Meishu Sama sempre afirmava: quando digo para fazer algo é para fazer imediatamente. E basta fazer exatamente como digo, pois minhas palavras são o próprio ensinamento. Quando lhe comunicávamos que havíamos falhado em algo, ele nos respondia: tudo bem, o erro também é importante. Naquela época, quando eu via alguém sendo advertido por Meishu Sama, sentia até uma ponta de inveja, pois estava consciente de que por trás daquela repreensão, Meishu Sama estava ensinando com todo amor e carinho. Reminiscências sobre Meishu Sama, volume 2, capítulo 21. Relato 355. Eu transmito os ensinamentos e vocês os organizam. Por um chefe de igreja, Meishu Sama dizia frequentemente: basta seguir minhas orientações. Certo dia perguntei a ele: é só seguir cada uma delas? E ele respondeu: isso mesmo. Quando teve início a classificação e organização dos ensinamentos para compor o volume intitulado Religião, fazíamos diversas perguntas minuciosas sobre o assunto. Ao que Meishu Sama nos dizia: a Bíblia foi escrita pelos discípulos, compete a vocês organizar meus ensinamentos. Eu os transmito de acordo com o momento. Não é preciso perguntar os detalhes de tudo. Ele também dizia: de agora em diante, os jovens devem assimilar bem os ensinamentos. Se não absorverem meu pensamento por meio deles, não conseguirão realizar bons trabalhos. Reminiscências sobre Meishu Sama, volume 2, capítulo 21. Relato 356. Não se deve negligenciar a leitura dos ensinamentos. Por um presidente da igreja. Ouvi dizer que Meishu Sama escrevia os ensinamentos e, em alguns casos, revisava o mesmo texto até mais de 20 vezes. Portanto, é importante que tenhamos sempre em mente que eles foram escritos com todo o sentimento e devemos lê-los com esse mesmo espírito.
Ao cometermos alguma negligência, era comum sermos advertidos por Meishu Sama. Isso era uma constante, principalmente no caso dos servidores mais próximos. Nessas ocasiões, Meishu Sama sempre indagava: está lendo os ensinamentos? Em caso de resposta afirmativa, ele perguntava: quantas vezes? Se a pessoa respondia com palavras vagas e uma ou duas vezes, demonstrando que não estava levando a leitura tão a sério, era repreendida. Pelo visto, você não está lendo suficientemente. Reminiscências sobre Meishu Sama, volume 2, capítulo 21. Relato 357. Não é possível entender os ensinamentos sem sabedoria, por um presidente da igreja. Segundo Meishu Sama, a compreensão dos ensinamentos corresponde ao nível espiritual de cada um. O ensinamento é a verdade, o caminho e a lei de Deus. Por ser algo infinitamente profundo, conseguimos assimilá-lo conforme nosso grau de compreensão. É idêntico ao que ocorre com o olhar crítico em relação às obras de arte. Por mais maravilhosas que sejam, sua beleza só pode ser captada de acordo com a compreensão de quem as aprecia. A respeito disso, há um caso que até hoje vem à minha mente com nitidez. Certa vez, tarde da noite, fui cumprimentar Meishu Sama no Rekyun-so. Após a saudação, ele se voltou para a pintura exposta no tokonoma e perguntou-me: o que você acha? Eu, que nada entendia de pintura, sem saber o que dizer, apenas olhei para a obra e respondi evasivamente: não entendo bem. Meishu Sama disse-me em tom de brincadeira: é como se diz, pérolas aos porcos, não? Posteriormente, vim a saber que aquela era uma obra-prima de Gyoshu Hayami. Acredito que o aperfeiçoamento da avaliação do valor das obras de arte assemelha-se à compreensão dos ensinamentos, que ocorre de acordo com o Shieshokaku do leitor. Creio que as palavras de Meishu Sama, o segredo do aperfeiçoamento do olhar crítico, é admirar o maior número possível de obras artísticas e peças da mais alta qualidade. Também podem ser aplicadas à leitura dos ensinamentos. Reminiscências sobre Meishu Sama, volume 2, capítulo 21. Relato 358. Por mais atarefados que estejam, leiam os ensinamentos no mínimo 30 minutos por dia. Por uma servidora próxima. Quando cometíamos alguma falha, era costume Meishu Sama perguntar: estão lendo os ensinamentos? Principalmente em seus últimos anos de vida, por volta de 1954, ele se tornou mais severo e, mesmo que o erro fosse mínimo, chamava nossa atenção. Vocês estão lendo os ensinamentos? E tudo era motivo para ele dizer como a purificação se tornou mais intensa. Por mais atarefados que estejam, leiam os ensinamentos no mínimo 30 minutos por dia. Reminiscências sobre Meishu Sama, volume 2, capítulo 21. Relato 359. Leia avidamente com o coração. Por um chefe de igreja. A respeito da falta de empenho e compromisso, ao seguinte episódio que ocorreu por volta de 1948, no tempo da sede provisória de Shimizu. Certo dia, procurei Meishu Sama para tratar de alguns assuntos. Após me dar várias orientações, ele me perguntou: você está lendo meus ensinamentos? Estou. Estranho. Acho que você não está lendo. Como estava empenhado em sua leitura, achei estranho e retruquei. Tenho lido várias vezes, ele indagou. Com que parte do corpo você lê? Ante uma pergunta tão estranha, pois só podia ser com os olhos, por um momento não entendi seu significado e sem jeito respondi: leio com os olhos. Então, está lendo com isto, não é? Meishu Sama perguntou, apontando para o olho. Sim, senhor. Assim não adianta. Você diz que está lendo, mas isso não está aparecendo na forma. Se os ensinamentos não são praticados, é como se a pessoa não os estivesse lendo. Portanto, não leia apenas com a cabeça, e sim avidamente, com o coração. Reminiscências sobre Meishu Sama,
volume 2, capítulo 21. Relato 360. Ensinamento, jorei e dedicação, por um presidente da igreja. Sempre que havia algo, Meishu Sama logo perguntava: está lendo os ensinamentos? Está ministrando jorei? Está dedicando? Desejo devotar-me à fé, tendo estas palavras enraizadas firmemente no coração. Reminiscências sobre Meishu Sama, volume 2, capítulo 21. Relato 361. As falhas também ocorrem por falta da leitura dos ensinamentos, por um servidor próximo. Meishu Sama trabalhava sempre em um estado de perfeita sintonia com Deus. Em virtude disso, quando nós, os servidores, fazíamos algo que estivesse em desacordo com isso, ele logo chamava nossa atenção. Nesses momentos, o que ele infalivelmente perguntava era sobre a nossa história no caminho da fé. Há quanto tempo você é membro? Quem lhe outorgou o Oricari? Já fez difusão da fé? Se fosse um membro recente, há cerca de 1 ano, ele dizia: ah, isso é assim mesmo, e era mais tolerante. Todavia, quando a pessoa respondia algo como: sou membro há 5 anos e já atuei na difusão da nossa igreja, advertia com severidade: que tipo de fé veio professando nesses 5 anos? E completava: tudo o que digo e faço está escrito em meus ensinamentos. Logo, se vocês cometem erros, é porque não os estão lendo o suficiente. Por isso, leiam cada vez mais. Meishu Sama vivia nesse estado de sintonia com Deus, e assim, nós deveríamos aprender com essa postura. Da mesma forma que Meishu Sama se alinhava a Deus, buscávamos manter o foco em Meishu Sama para servir na obra divina. Reminiscências sobre Meishu Sama, volume 2, capítulo 21. Relato 362. A evolução espiritual começa com a leitura dos escritos divinos, por um servidor próximo. Ao concluir um ensinamento, Meishu Sama logo verificava se já o tínhamos lido. Quando o ensinamento, a superstição da mentira, foi lançado, ele me perguntou: você leu? Lá está bem claro. As pessoas da atualidade vivem mentindo e só se apercebem disso quando são pressionadas. Dessa forma, ele me ensinava. Ao mesmo tempo que verificava se eu estava lendo os escritos divinos, ele me incentivava à leitura. Ao cometermos alguma falha, ele infalivelmente perguntava: estão lendo os ensinamentos? Por menor que fosse o erro, logo dizia: leiam os ensinamentos. Realmente, quando faltávamos com a leitura, nosso sentimento ficava obscurecido e, inevitavelmente, acabávamos cometendo deslizes. Toda vez que isso acontecia, Meishu Sama indagava: vocês estão lendo os ensinamentos? Quantas horas por dia? Reminiscências sobre Meishu Sama, volume 2, capítulo 21. Relato 363. Não ler os ensinamentos é o mesmo que estar obstruindo a obra divina, por um dedicante do Museu de Arte. Sempre que ocorriam situações em que não sabíamos o que fazer ou cometíamos alguma falha, Meishu Sama nos perguntava: vocês estão lendo os ensinamentos? Quando essa pergunta nos era feita, certamente nossa alma estava nublada e havia alguma brecha em nosso sentimento. De modo geral, ela nos era dirigida cada vez que estávamos obstruindo a obra divina. Reminiscências sobre Meishu Sama, volume 2, capítulo 21. Relato 364. Leiam os ensinamentos e também as publicações que não sejam da igreja, por um presidente da igreja. Há um ponto que requer atenção, devido à forte impressão causada pelos escritos divinos. Existe uma tendência de se depreciar tudo o que fora lido até então, considerando-se as demais publicações pertencentes à Era da Noite. Ficando presos apenas à orientação de lermos os ensinamentos repetidamente, pode acontecer de a pessoa pensar que somente sua leitura é suficiente e evitar o contato com outros textos.
Há quem chegue ao extremo de usar este argumento como pretexto para justificar o próprio descaso com outros assuntos. Todos se surpreendiam com a erudição e a extraordinária memória de Meishu Sama, que sempre nos incentivava a ampliar nosso conhecimento. Para ele, a sede de saber era um dom divino que o ser humano recebeu. E penso que ele tinha um amor especial por essa característica humana. Em seus últimos anos de vida, por mais atarefado que estivesse, não só ouvia rádio, como lia mais de 10 jornais diariamente, além de publicações sobre os mais diversos assuntos, arte, arquitetura e outros, com espantoso entusiasmo. Certa vez, um dos servidores vinha agindo fora do bom senso. Então, indagado por Meishu Sama se estava lendo os ensinamentos, ele respondeu: "Sim, leio diariamente, repetidas vezes." E Meishu Sama prosseguiu: "Tem lido outros livros além dos nossos?" Diante da resposta negativa, Meishu Sama disse: "Já sabia. Não deve ser assim. No seu caso, leia em primeiro lugar as publicações que não sejam da nossa igreja e, em segundo, os ensinamentos." Reminiscências sobre Meishu Sama, volume 2, capítulo 21. Relato 365. Em todas as coisas, nunca devemos pender para os extremos, por um servidor próximo. Pensando em seguir fielmente as palavras de Meishu Sama, que nos dizia para lermos de tudo, passei a dar extrema importância aos romances, deixando de lado os ensinamentos. Nessa ocasião, Meishu Sama repreendeu-me: "De agora em diante pare de ler romances, trate de se desfazer deles." Com isso me ensinou que não devemos pender para um lado só, embora a tendência humana seja para os extremos. Reminiscências sobre Meishu Sama, volume 2, capítulo 21. Relato 366. Leiam jornais e romances, por um servidor próximo. Em uma ocasião, em Hakone, Meishu Sama disse o seguinte: "As pessoas da atualidade devem ler jornais e romances com bastante frequência. Naturalmente, também devem ler os escritos divinos com regularidade." Reminiscências sobre Meishu Sama, volume 2, capítulo 21. Relato 367. Não deve ouvir minhas palavras levianamente. Por uma servidora próxima. Quando tive permissão de servir junto a Meishu Sama, no início escutava suas palavras com seriedade e as seguia à risca. Contudo, à medida que o servir ia caindo na rotina, havia momentos em que, inadvertidamente, deixava de ouvir Meishu Sama com atenção. Em uma dessas ocasiões, ele me disse: "Por mais banais que minhas palavras possam parecer, não deve ouvi-las levianamente. É preciso seguir com docilidade o que eu digo. Assim, mesmo que os outros a censurem ou falem mal de você, não será necessário espantar-se com isso." Reminiscências sobre Meishu Sama, volume 2, capítulo 21. Relato 368. Ao invés de executar algo com máximo esforço, devemos agir com docilidade. Por uma servidora próxima. Dedicando ao lado de Meishu Sama, quando cometíamos algum erro, éramos logo advertidos. Certo dia, ao me desculpar perante Meishu Sama, disse que dali em diante iria me esforçar ao máximo. Ele respondeu: "Esse esforço máximo é que é o problema. É melhor que haja normalmente, apenas seguindo com docilidade o que eu digo." Reminiscências sobre Meishu Sama, volume 2, capítulo 21. Relato 369. A fé deve ser bem assimilada, caso contrário, não é verdadeira. Por uma ministra. Certa vez, Meishu Sama me disse: "Em vez de você se limitar a orar com fervor, fico mais feliz se praticar pelo menos uma das coisas que digo." E continuou: "A fé deve ser bem assimilada, a ponto de aflorar naturalmente, caso contrário, não é verdadeira." Reminiscências sobre Meishu Sama, volume 2, capítulo 21. Relato 370. Quando segui fielmente as palavras de Meishu Sama, o número de frequentadores dobrou.
por um ministro. Uma vez, fui severamente repreendido por Meishu-sama durante um encontro no Shinzan-so. Nessa época, o jorei era aplicado como tratamento terapêutico, e quando seu valor passou de 1 para 2 ienes, por orientação de Meishu-sama, eu não o fiz. Por atuar no interior, pensei que, se elevasse o valor, as pessoas poderiam imaginar que nossa religião só pensava em lucro monetário. Assim, continuei cobrando apenas 1 iene. Cerca de 3 meses depois, em um dia em que os participantes do encontro eram pouco numerosos, Meishu-sama virou-se para mim de repente e perguntou: "Seus cálculos não estão errados?" Na época, nós lhe apresentávamos mensalmente um relatório de jorei, uma vez que mentir sobre os resultados monetários era algo impensável. Calculei tudo tendo por base o valor de 1 iene. Fui então advertido por ele. Pensei comigo, fui descoberto, e abaixei a cabeça. Ele continuou: "Se 30 pessoas receberam jorei e constam aqui 30 ienes, dá 1 iene por pessoa. Não lhe disse para passar a cobrar 2 ienes? Deve fazer conforme eu lhe disse. Assim, você está menosprezando a Deus." E ainda, pode elevar o valor. Quanto mais caro for, mais rapidamente a pessoa irá se curar. Como você ainda não entendeu isso, está agindo de acordo com a própria conveniência. Mas, a partir de agora, tome cuidado. Depois disso, logo me corrigi. Mas, internamente, continuava achando que a frequência diminuiria. Entretanto, pensando bem, por ser algo que Meishu-sama, que manifestava inigualável poder, me disse, decidi obedecer e, a partir do dia seguinte, passei a cobrar 2 ienes. De fato, minha maneira de pensar estava totalmente fora de propósito, pois agindo conforme sua orientação, a frequência dobrou e os milagres também se tornaram constantes, deixando-me surpreso quanto à diferença entre a inteligência divina e a humana. Reminiscências sobre Meishu-sama, volume 2, capítulo 21. Relato 371. As palavras de Meishu-sama são absolutas. Por uma chefe de igreja. Quando fui pela segunda vez ao encontro com Meishu-sama, este disse-me: "Você deve mudar-se para Kyoto." Assustada, pensei: por que devo ir para lá? Qual a inconveniência de eu ficar em Ashiya? Não vejo necessidade. Todavia, uma vez que Meishu-sama me dissera para procurar uma casa em Kyoto, mesmo sem entender o porquê, pedi à minha irmã, que residia naquela cidade, que visse uma moradia para mim. Ela também parece ter achado estranho meu pedido, mas me atendeu prontamente. Assim, fui a Kyoto umas 2 vezes para ver as casas. Mas como na época ainda não entendia que as palavras de Meishu-sama eram absolutas, dizia comigo: "Não gostei desta", e deixava o tempo correr. Nesse interim, Meishu-sama me perguntou por várias vezes: "Achou a casa? Não vai se mudar?" Mas continuei menosprezando suas palavras. Nisso, a cidade em que eu residia sofreu grandes danos com a guerra e, consequentemente, fui forçada a me mudar para Kyoto. Relembrando, vejo que se tivesse procurado de imediato a casa e me mudado obedientemente, seguindo as palavras de Meishu-sama, não teria passado pelos sofrimentos da guerra. Seja como for, eu era uma tola, que não entendia que as palavras de Meishu-sama eram absolutas. Reminiscências sobre Meishu-sama, volume 2, capítulo 21. Relato 372. As pernas existem para andar. Por uma ministra. Tudo o que Meishu-sama nos dizia era ensinamento. Eu ia sempre de carro receber jorei. Um dia, Meishu-sama perguntou-me: "Você ainda está vindo de carro? Dentro de casa você também anda de carro?" Respondi: "Não, senhor." Então ele me disse: "Deus nos deu as pernas para andar, portanto venha andando. Se assim não fizer, não lhe ministrarei mais jorei." Andando devagar, uma pessoa saudável fazia aquele percurso em aproximadamente 20 minutos. Seguindo sua orientação, fui a pé e levei 1 hora.
No caminho, passei muitas dificuldades, sofrendo até com falta de ar, mas continuei pensando, tenho de fazer conforme me foi dito. Quando comecei a receber jorei, teve início a purificação e, com ela, a falta de apetite. Meishu Sama me perguntou, você não está se alimentando? Por que não come? Respondi-lhe, se me alimento, tenho diarreia dezenas de vezes ao dia, e por isso não posso comer. Meishu Sama disse, você não sabe o que é se esforçar até o limite, não é? Sem entender, indaguei, o que o senhor quer dizer com isso? Meishu Sama explicou, mesmo que o trem seja conduzido por um maquinista altamente habilitado, se não pusermos carvão, ele não andará. Assim, se você não comer, não haverá progresso em seu restabelecimento. Por mais que eu conduza bem, não adianta. Portanto, se você não põe o carvão, eu desisto. Pensei, vou me esforçar, e passei a me alimentar. Por não conseguir ingerir o arroz normalmente, todos os dias eu o esfriava com gelo e o embebia no chá para alimentar-me. Ao fazer de acordo com o que Meishu Sama dissera e ao receber jorei continuamente, após meio ano, tive uma grande melhora. Reminiscências sobre Meishu Sama, volume 2, capítulo 21. Relato 373. O que mais me incomoda é a desobediência por um servidor próximo. A seguinte advertência não se limitava aos assuntos relacionados à obra de construção. Meishu Sama afirmava frequentemente, se fosse somente a falta de inteligência, ainda seria aceitável. O que mais me incomoda são as pessoas que fazem diferente do que eu peço. Nas obras de construção, por exemplo, há pessoas que não seguem o que eu peço de forma alguma. Ordeno que refaçam, e elas erram de novo, fazendo justamente o contrário, e essa situação se repete diversas vezes. É realmente um treino de paciência. Dependendo do caso, desisto e deixo assim mesmo. Reminiscências sobre Meishu Sama, volume 2, capítulo 21. Relato 374. Fazer cerimônia significa recusar as bênçãos divinas por um ministro. Logo após uma aula de iniciação, Meishu Sama convidou-me para almoçar. Seguindo a etiqueta tradicional, recusei o convite. Aí, ele me advertiu. Não o estou convidando só por convidar, portanto, deve aceitar obedientemente. Fazer cerimônia significa recusar as bênçãos divinas. Reminiscências sobre Meishu Sama, volume 2, capítulo 21. Relato 375. Tudo deveria ser executado obedientemente, por um servidor próximo. Certo dia, no Rekyun-so, Meishu Sama ordenou ao jardineiro que cortasse determinado galho. Contudo, aquele era um profissional e acabou por não cortá-lo conforme Meishu Sama dissera. Então Meishu Sama virou-se para um servidor e ordenou, faça você. Este, como não era jardineiro, cortou o galho tal como lhe fora dito. Meishu Sama comentou, você é muito bom, pois age com obediência. Entre as ervas daninhas, havia as que deviam ser arrancadas e outras que podiam ser deixadas. Meishu Sama ficava mal-humorado quando alguém, mostrando-se muito prestativo, arrancava todas elas. Tudo deveria ser feito conforme suas instruções. Reminiscências sobre Meishu Sama, volume 2, capítulo 21. Relato 376. Para agirmos conforme os ensinamentos, é necessário purificar nosso espírito. Por uma servidora próxima, Meishu Sama afirmava, não há nada mais fácil do que alcançar a medida exata. O caminho do meio é o mais simples de ser trilhado. Entretanto, para nós, isso era o mais difícil. Após longa reflexão, concluí que conforme fôssemos nos aprimorando e purificando, nosso gás seria proporcionalmente eliminado. Deus nos ajudaria no que faltasse. Assim, passaríamos a conseguir trilhar o caminho do meio com facilidade. Um dia, referi-me a esse assunto com Meishu Sama. Quando purificamos até certo ponto, Deus concede-nos sua graça e as coisas começam a correr bem. Não seria assim? Ele me respondeu, sim, é isso mesmo.
Então, percebi que, para conseguirmos agir conforme nos é ensinado por Meisho-sama, primeiramente, é necessário purificar nosso espírito. Reminiscências sobre Meisho-sama, volume 2, capítulo 21. Relato 377. Só pensar não adianta. Por um dedicante do Museu de Arte. O fato a seguir aconteceu por ocasião de minha dedicação no Museu de Arte de Hakone. Aproximava-se um tufão e Meisho-sama perguntou: "Ainda não se tem nenhuma previsão do tufão?" Ao que alguém respondeu: "Estava justamente pensando em ir comunicar neste momento." Meisho-sama disse rindo: "Só pensar não adianta. Estou pensando em lhe dar um anel. Portanto, agradeça-me." Reminiscências sobre Meisho-sama, volume 2, capítulo 21. Medicina espiritual. Já mostrei por diversos ângulos que o mundo do dia é o mundo em que o espírito precede a matéria. Aplicando esse princípio ao corpo humano, podemos dizer que as toxinas, causa das doenças, são substâncias acumuladas no corpo material. Nesse caso, como se encontra o corpo espiritual da pessoa? Este apresenta nuvens no mesmo local em que existem toxinas no corpo material. Quando se procura eliminar as toxinas, promovendo apenas sua remoção do corpo físico, o efeito é temporário, pois com o passar do tempo elas surgirão novamente, de acordo com a lei espírito precede a matéria. Assim, para remover completamente as toxinas, é imprescindível que se eliminem as nuvens do corpo espiritual. Este é o método correto para se atingir plenamente o objetivo de curar as doenças. Visto que todos os métodos utilizados até agora tinham o corpo como objeto do tratamento, este era baseado exclusivamente na eliminação das toxinas, ou então, na sua solidificação. É óbvio que eles propiciavam uma cura passageira, mas jamais a cura total, o que está bem caracterizado pelo uso da palavra recaído. Conforme já citei, os métodos empregados pela medicina são dois: solidificação das toxinas ou sua remoção cirúrgica. Nas terapias populares, as toxinas são solidificadas por meio de banhos de luz, estímulos elétricos, entre outros, ou são eliminadas por métodos como a mocha-bustão, que consiste em queimar determinados pontos do corpo para concentrar neles o pus e expeli-lo. Nossa medicina espiritual, o Jorei, todavia, fundamenta-se na eliminação das nuvens do corpo espiritual. O método consiste em irradiar pela ponta dos dedos do terapeuta ondas espirituais que têm como agente principal o elemento fogo. Por ora, vou chamar essas ondas de luz misteriosa. Todas as pessoas a possuem em determinada quantidade, ou melhor, ela preenche de forma ilimitada não só o espaço em torno do planeta Terra, como também o mundo espiritual. Porque ninguém havia descoberto o método de cura que consiste na eliminação das nuvens por meio das ondas espirituais. Foi porque, conforme já dissemos, era noite no mundo, ou seja, o mundo estava às escuras. Em termos de luz, existia apenas uma claridade semelhante à da lua, e por esse motivo, era impossível obter suficientemente a luz misteriosa para eliminar as nuvens espirituais, ou seja, a força para curar as doenças. Não é que essa luz não existia. Como é do conhecimento de todos, alguns religiosos e ascetas procediam ao tratamento das doenças e obtinham certo êxito, fazendo com que o fundador e sua religião alcançassem considerável fama. Esse fato ocorre porque o componente predominante da luz da lua é o elemento água, e assim a força para curar limitava-se a alguns tipos de doenças, e seus efeitos eram temporários. Como ela tem por base o elemento água, que é de natureza fria, sua aplicação constitui um tratamento de solidificação. Uma vez que no Jorei o elemento fogo é o principal, qualquer toxina solidificada é dissolvida. Por conseguinte, ele apresenta efeitos extraordinários. Dois principais fatores me levaram a descobrir o Jorei.
Um deles foi ter obtido o conhecimento sobre a transição da era da noite para a era do dia. E o outro é que no mundo do dia haverá aumento de partículas do elemento fogo, o qual, concentrado e transpassado pelo corpo humano, faz surgir uma poderosa luz de cura que, irradiada em direção ao local afetado, manifesta extraordinários efeitos. Gostaria de salientar que o conteúdo descrito é facilmente tido como de teor religioso, por sua semelhança com as antigas práticas de Jesus Cristo e de líderes religiosos. Contudo, desejo evitar ao máximo que o Jorei seja tratado simplesmente como religião. Isso porque, nesse caso, infalivelmente seríamos vistos como supersticiosos. E até hoje, religiões falsas e supersticiosas causaram infortúnios a muitas pessoas, e as autoridades vêm adotando medidas drásticas para evitar problemas dessa ordem. Além disso, pessoas de outros credos, embora estejam sofrendo com doenças, hesitarão em receber o Jorei se neste houver o menor resquício de religião. E ainda, se a nossa medicina espiritual, o Jorei, for considerada apenas como religião, a cura obtida poderá ser vista como tendo ocorrido devido ao auxílio da fé, isto é, da força do pensamento da própria pessoa. Na verdade, isso seria o mesmo que admitir a ineficácia do seu poder de cura. E inegável que, até certo ponto, isso também ocorre na medicina. Por exemplo, um paciente em vias de receber um tratamento, quando está diante de um médico renomado, de um grande especialista, de um professor universitário, de um diretor de hospital, ou ainda de um médico que cuide de pessoas da alta sociedade, naturalmente sente admiração por esse profissional e confia nele. É claro que esse sentimento influencia positivamente o resultado do tratamento. Neste caso, podemos dizer que existe um ponto em comum entre a fé na religião e esse sentimento em relação aos médicos. Todavia, o Jorei dispensa o auxílio da fé descrito anteriormente. Dessa forma, não só inexiste a necessidade de apresentá-lo como religião, mas também, se assim eu o fizesse, reuniria muitos inconvenientes conforme citei. Por conseguinte, reconheço-o como ciência e, como tal, o lançarei ao mundo. Minha expectativa é que essa medicina espiritual criada por um japonês se torne universal, uma ciência de vanguarda, isto é, uma ciência do futuro. Por Meishu Sama, em 23 de outubro de 1943, Coletânea Alicerce do Paraíso, volume 1, Poema 52. Pesquisando a causa dos sofrimentos da humanidade, descobri que eles se originam na falta de sabedoria. Em geral, a felicidade ou a infelicidade do ser humano dependem de sua inteligência. Ele se torna infeliz por ignorância. O indivíduo mau é o menos inteligente. Isso porque tem a ilusão de que, com más ações, será bem-sucedido e feliz. Ele é tão bobo que não percebe que, praticando más ações, acaba levando a pior. Por essa razão, quem pratica o mal é um completo estúpido. O fato de alguém ser ou não ilustre, renomado ou não, pouco importa. Em outras palavras, o foco é a felicidade. Só porque ele ganhou fama, não significa que seja feliz. E mesmo em se tratando de falta de inteligência, há uma grande variação. Existem aqueles extremamente estúpidos e outros nem tanto. Atualmente, dentre as pessoas bem-sucedidas ou famosas, vemos algumas tolas, mas nada em demasia. Todavia, não podemos afirmar que são inteligentes. Por Meishu Sama, em 26 de junho de 1952. O Pão Nosso de Cada Dia, volume 1. O Jorei é tratamento científico, primeira parte. Há algum tempo, os membros vêm me solicitando uma explicação simples e de fácil compreensão sobre o princípio do Jorei, pois toda vez que começam a cuidar de um enfermo, são questionados a respeito.
Isso porque doenças que não se curam pela medicina, apesar dos mais variados tratamentos, são solucionadas fácil e rapidamente com o recebimento do jorei. E assim, as pessoas ficam surpresas e desejam saber o motivo, o que não é de se estranhar. Desde os tempos antigos, é costume a doença ser curada pelos médicos e pelo uso de medicamentos. Em razão de um homem da atualidade confiar somente na ciência e defender sua supremacia, ele tem dificuldade para entender o princípio do jorei. Portanto, é natural querer questioná-lo. Antes de tudo, porém, é de suma importância conhecer a relação entre a medicina e a ciência. Realmente, tudo pode ser solucionado através da ciência. Todavia, essa afirmação não se aplica à medicina, visto que o ser humano é fundamentalmente diferente dos demais seres. Vou escrever com mais detalhes. Antes de mais nada, o ser humano é o mais elevado de todos os seres vivos, contendo em seu âmago um mistério incompreensível por meio da inteligência humana. Visto que a ciência desconhece totalmente a profundidade desse ponto, trata o ser humano como um simples animal. Ela veio focando apenas o corpo físico, que é matéria. Portanto, enxerga a doença como uma avaria do corpo humano. Sua maneira de pensar é extremamente simplista, pois tenta consertar utilizando a matéria, como medicamentos e equipamentos. Entretanto, a realidade não é tão simples assim. Além do corpo físico, existe no ser humano um componente espiritual muito mais importante, denominado força vital. Esta se relaciona intrinsecamente com o corpo físico, por isso ele consegue viver e exercer suas funções. Como o espírito se assemelha ao nada, a ciência materialista não conseguiu detectá-lo. Dessa forma, ao observar, por exemplo, a dissecação de cadáveres, podemos compreender muito bem que a ciência veio se dedicando somente à pesquisa do corpo físico. Embora se diga que ela progrediu, todos os esforços serão em vão, visto que se trata de avanços de apenas uma das duas partes. Conforme eu disse, o ser humano é constituído de espírito e matéria. O espírito é primordial e a matéria secundária. Esta é a lei universal. Quanto à doença, as toxinas existentes no corpo físico refletem-se no espírito e transformam-se em nuvens espirituais. Surge então o processo de purificação natural, e as nuvens são eliminadas. Ao mesmo tempo, esse processo se reflete no corpo físico e, consequentemente, as toxinas são dissolvidas e eliminadas. A dor e o sofrimento decorrentes desse processo é o que conhecemos como doença. A primeira parte do processo é uma atuação de caráter horizontal, baseada na identidade espírito e matéria. Já a segunda parte é uma atuação de caráter vertical, baseada na precedência do espírito sobre a matéria. É importante compreender bem esse princípio. Qual é a verdadeira natureza das nuvens espirituais? Trata-se do surgimento de uma mancha no espírito, o qual é incolor e transparente. Essas nuvens são a verdadeira causa da doença. Por isso, se forem dissipadas, evidentemente a doença será curada. Um método para isso é o jorei. Os ideogramas que compõem a palavra jorei significam purificar as nuvens do espírito. Portanto, todos devem saber que, fora o jorei, não há nenhum tratamento terapêutico verdadeiro. O que acabamos de expor é o fundamento da origem da doença e seu tratamento. Em suma, a doença é o sintoma manifestado na parte externa e perceptível, e sua causa reside nas nuvens espirituais localizadas na parte interna. Consequentemente, a eliminação das nuvens espirituais vem a ser o verdadeiro método de tratamento da doença. No entanto, por desconhecer esse princípio, a medicina acredita que basta eliminar os sintomas. Mesmo que se obtenha um resultado, este será temporário, ocorrendo infalivelmente uma recaída, e os médicos certamente têm tido experiências disso. Aprofundando-me no assunto, vou explicar cientificamente o princípio fundamental do jorei.
Para facilitar, vou adotar uma metodologia científica e analisar tal princípio em termos teóricos e experimentais, pois, no momento, este é o procedimento considerado mais adequado. O que vem a ser as nuvens espirituais? Sem dúvida, elas são componentes tóxicos formados a partir dos medicamentos, cuja verdadeira natureza é o elemento água impuro. O elemento água impuro é aquele que contém partículas tóxicas. Quando estas são desintegradas, o elemento água impuro se transforma em elemento água puro e a causa da doença desaparece. Tal processo requer uma alta temperatura para tornar viável a queima das partículas tóxicas. Esta alta temperatura era algo inexistente no globo terrestre até então. Felizmente, ocorreu uma descoberta que serve de ótimo exemplo para ilustrar minha afirmação. Trata-se da bomba atômica. Como todos sabem, a alta temperatura liberada por ela inexistia até o momento, vindo a ser descoberta somente no atual século XX. Nesse ponto, há algo em comum que não é mera coincidência, mas sim manifestação da vontade divina. A diferença é que a energia da bomba atômica é material, enquanto que a do Jorei é espiritual, e dessa maneira sua força não tem comparação. Ou seja, a energia material é limitada, enquanto que a espiritual é de tão alto nível que é ilimitada, e, evidentemente, não se conseguiu descobri-la através da ciência. Mesmo que isso tivesse sido possível, não seria viável produzi-la artificialmente. Pelo mesmo motivo, não dá para comparar suas propriedades com as da bomba atômica. Quando a ciência atingir um progresso ainda maior, talvez descobrirá tal energia, mas ela ainda é uma incógnita. Então, qual é a natureza dessa energia espiritual? Trata-se da essência do Sol, que é o espírito da luz e do calor. Denominei-a elemento fogo, o qual, ao ser irradiado em direção ao elemento água impuro, instantaneamente queima apenas suas partículas tóxicas. Em outras palavras, queima a causa da doença. Diferentemente da impureza material, a espiritual só pode ser queimada com a energia espiritual. Para tanto, adotei um método. Escrevo o ideograma Hikari, luz, em uma folha de papel que concedo às pessoas interessadas. Ao colocá-la junto ao peito e usá-la como um objeto de proteção, o elemento fogo, irradiado incessantemente pelo sol, transmite-se por meu intermédio a esse objeto e é irradiado pela palma da mão. É como se o sol fosse uma emissora, eu, o retransmissor, e os ministrantes, o próprio aparelho receptor. Através desse processo, as partículas tóxicas são extintas completamente e o elemento água torna-se puro. Este é absorvido pelos fluidos corporais e a cura completa das doenças se processa. Falando de uma forma mais compreensível, se estendemos a palma da mão em direção ao local da dor, esta cessa imediatamente. Isso se dá porque as nuvens espirituais do local afetado são eliminadas instantaneamente, refletindo-se no corpo físico. Além do mais, as partículas tóxicas são a origem de todos os germes, tais como bactérias da tuberculose e de outras doenças contagiosas. A medicina que for capaz de destruir por completo essas partículas é, pois, a medicina ideal que cura todas as doenças. Com essa explicação, acredito que é possível ter uma noção geral sobre o assunto. Em linhas gerais, o tratamento médico é um método de solidificar as toxinas em processo inicial de dissolução, enquanto o Jorei é o método de acelerar a dissolução das toxinas e a eliminação destas. Portanto, enquanto aquele é um método que faz as doenças perdurar, o Jorei é um método que as erradica. Observando de forma imparcial, o método que cura é ciência e o que não cura é pseudociência. Basta observar as explicações médicas para compreender o que estou dizendo.
Apesar de serem minuciosas, acabam não condizendo com a realidade por não atingirem o âmago da questão e se basearem em pontos secundários. Isso é algo que os próprios médicos reconhecem. Observando de forma imparcial, o método que cura é ciência e o que não cura é pseudociência. Basta observar as explicações médicas para compreender o que estou dizendo. Apesar de serem minuciosas, acabam não condizendo com a realidade por não atingirem o âmago da questão e se basearem em pontos secundários. Isso é algo que os próprios médicos reconhecem. A prova disso é que as pessoas com mentalidade formada pela ciência atual, quando veem os resultados maravilhosos do Jorei, ficam espantadas e os chamam de milagres. Na verdade, não se trata de milagre. A cura ocorre porque há uma razão para tal, e isto é muito natural. Imagino que todos queiram saber por que a maravilhosa força da essência do Sol cura a doença das pessoas por intermédio de minha pessoa, um ser humano. É realmente o enigma do século, mas para explicar a razão disso, eu precisaria revelar um mistério muito profundo e, por esse motivo, deixarei o assunto para outra ocasião. Por Meishu Sama, em 13 de janeiro de 1954. Coletânea Alicerce do Paraíso, volume 1. O Jorei é tratamento científico, segunda e última parte. Nem é preciso dizer que a essência do Sol, a qual já me referi, é o próprio espírito do Sol. Entretanto, por que até agora ele não se manifestara na Terra? Existe um motivo profundamente misterioso que desejo explicar em detalhes. Como eu já disse, o ser humano é constituído de espírito e matéria. Do mesmo modo, a Terra é formada pelos mundos espiritual e material. O mundo espiritual, por sua vez, é composto pelo mundo da energia espiritual e pelo mundo atmosférico. O que caracteriza o primeiro é a regência do fogo sobre a água, e o segundo, a regência da água sobre o fogo, ou seja, são o Yin e o Yang. De acordo com esse princípio, a combinação da essência do Sol com a da Lua, presente em todas as coisas do universo, nutre o globo terrestre. É como o pai e a mãe, que, em colaboração, criam os filhos. Dessa maneira, é por meio da atuação conjunta do Sol, da Lua e da Terra, que surge a força da natureza e, através dela, todas as coisas nascem e se desenvolvem. Esta é a realidade do universo. O ser humano é o Senhor, o centro de tudo. Depois de Deus, ele é a existência máxima. Por esse motivo, as demais coisas existem em função de sua existência e de seu desenvolvimento. Tudo o que eu disse até aqui representa a relação entre o ser humano e o universo. Mas preciso esclarecer que se aproxima uma grande e surpreendente mudança. Trata-se de um fato sem precedentes na história. Até o presente, o mundo era noite e está prestes a se transformar em dia. Se eu disser que a aurora desta mudança é a época atual, possivelmente as pessoas não compreenderão e até zombarão de mim. O dia e a noite só existem no espaço de 24 horas. Relacionar isso a um intervalo maior de tempo é um absurdo. E isso é compreensível. Eu também pensaria assim, se não tivesse conhecimento da realidade. Todavia, desde que a conheci através da revelação divina, não posso deixar de acreditar. Se lerem este artigo atentamente, com certeza hão de me entender, posto que se trata da verdade. A Terra está envolta pela atmosfera, que é a fusão harmoniosa do mundo da energia espiritual, em que o fogo rege a água, com o mundo atmosférico, em que a água rege o fogo. O dia e a noite, perceptíveis pelos nossos 5 sentidos, correspondem ao dia e à noite materiais, mas é preciso saber que existem o dia e a noite espirituais, que transcendem o tempo. Isso tem um significado de suma importância e constitui um grande mistério do universo. É como se o dia e a noite do mundo material se ampliassem infinitamente como o céu, e por isso o ser humano não percebe tal fenômeno.
O fato é que essa alternância se sucede ordenadamente em períodos curtos, médios e longos, no espaço de dezenas, milhares e dezenas de milhares de anos. Cada um desses períodos se estrutura com base nos números 3, 6 e 9, cuja soma é 18, que é a realidade do universo. O ensinamento de Buda Sakyamuni diz que o mundo de Miroku viria dali a 5 bilhões, 670 milhões de anos. Se o interpretarmos literalmente, esse tempo é distante demais, o que não faz sentido. Trata-se apenas de uma alusão aos números citados. Voltando ao que disse no início, o mundo noturno é regido pela lua, e como esta é água e matéria, houve o progresso da cultura material. Ao contrário, o mundo diurno é regido pelo sol. O sol vem a ser o fogo, que por sua vez é espírito. Se empregarmos a classificação bem e mal, o espírito é o bem e a matéria o mal. Esta é a verdade. Até agora, era o mundo em que o mal predominava sobre o bem. Daqui para a frente, será o mundo civilizado, em que o bem prevalece sobre o mal. Devido ao predomínio do mal sobre o bem, surgiu o mundo infernal que vemos atualmente. Se esta realidade perdurar muito tempo, a humanidade se extinguirá, e a descoberta da bomba atômica é um indício dessa afirmativa. Dessa maneira, o misterioso plano de Deus não pode, em absoluto, ser entendido pela simples inteligência humana. Com o que acabamos de dizer, creio que puderam entender, de modo geral, a mudança que ocorrerá no mundo daqui para a frente. O fim do mundo e a chegada do reino dos céus, profetizados por Jesus Cristo, referem-se a essa mudança, e a extinção da doença, da pobreza e do conflito proclamada por mim é condição fundamental dessa mudança. A eliminação da doença, por sua vez, é a base de tudo. Visto que Deus me concedeu a chave para tal, atualmente, tenho a solução da questão da doença por foco principal. Segundo pudemos observar, este grandioso plano divino é uma obra sem precedentes. Em consequência, a civilização sofrerá uma revolução e, evidentemente, será o nascimento de uma nova era. Por se tratar de uma teoria por demais surpreendente, creio que uma simples leitura deste artigo deixará as pessoas confusas, com dificuldade para compreendê-la. No entanto, como esta é a realidade e este momento é iminente, desejo que despertem o quanto antes. Quero expor algo muito importante sobre o qual já tive oportunidade de falar. Trata-se do acúmulo dos pecados cometidos no longo período de predomínio do mal sobre o bem durante o desenvolvimento da cultura material. Relacionando isso ao ser humano, materialmente, são as toxinas medicamentosas. Espiritualmente, são as nuvens espirituais geradas pelo mal. Com o aumento do elemento fogo no mundo espiritual, o processo de purificação se intensificará e, no final, haverá uma prestação de contas definitiva. Se isso for o juízo final, também profetizado por Jesus Cristo, o ser humano precisará ultrapassar essa barreira. Se fracassar, seja quem for, sofrerá a extinção eterna. Não sou eu que anuncio isso agora, mas é algo que já foi previsto por diversos santos e sábios ao longo de milhares de anos. Crer ou não crer fica a critério de cada um. Atualmente, como prova para as pessoas acreditarem, estou manifestando milagres que não dão margem a qualquer dúvida, por Meishu Sama, em 10 de fevereiro de 1954. Coletânea Alicerce do Paraíso, volume 1.